Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Hoje, uma aula específica para professores. A gente vai falar sobre apresentação pessoal. Como é que eu, na condição de professor, posso me apresentar para o meu aluno surdo? Vamos para a aula! Para tornar tudo mais prático e para facilitar também o processo de construção de uma apresentação pessoal, eu resolvi então dividir a apresentação pessoal em 3 partes, sendo ela a primeira a saudação, logo em seguida a apresentação pessoal em si e por fim uma despedida. A apresentação pessoal, ela pode ser dividida dessa forma para facilitar o entendimento, mas isso não quer dizer que você deve seguir ou tem que seguir exatamente esta fórmula. Isso aqui é porque eu também sou professor e para facilitar pedagogicamente, então eu dividi dessa forma. A saudação, ela compreende qualquer tipo de saudação que você puder utilizar e que combinar com aquele contexto. Pode ser um simples oi, pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntar, tudo bem? Isso tudo faz parte, vai depender de como você está naquele momento na sala de aula ou no ambiente escolar. A apresentação pessoal, a apresentação em si, é exatamente o momento em que você vai dizer o seu nome, você pode dizer o seu sinal em Libras, a gente vai ver sobre isso, a sua profissão e também a disciplina que você trabalha. Na despedida, você pode utilizar expressões como prazer em conhecer, agradecer, dar tchau e assim sucessivamente. O que a gente vai ver aqui é exatamente cada uma dessas fases. Para nós iniciarmos, a gente tem então as saudações. Aqui eu tenho 3 possibilidades de uma saudação muito comum que a gente utiliza nas nossas conversações, que é a saudação oi, olá. Existe este primeiro sinal, que é configurado com a mão desta forma, aberta, os dedos unidos. Pode deixar o dedo polegar distendido, você faz apenas um movimento retilíneo aqui para o lado direito, para quem sinaliza com a mão esquerda. Quem sinaliza com a mão direita, quem sinaliza com a mão esquerda, não tem problema, é só fazer um movimento para o mesmo lado do braço, tá bom? Esse aqui já é um sinal para a ideia de oi, olá e etc. Pronto. Mas existe um sinal que é configurado a mão na letra O, a gente vai distender apenas o dedo mínimo e vai fazer um movimento circular. Esse movimento circular ele pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. O importante é que se faça esse movimento. Pronto. Feito isso, esse aqui também é um sinal para a ideia de oi, apenas oi. E a gente tem também esse sinal, que é um sinal que eu sempre utilizo aqui no canal e nas nossas aulas, quando eu digo, olá pessoal, eu estou dizendo exatamente este sinal. Este sinal também é um sinal que a gente vai ver lá no final da nossa aula de hoje, que é um sinal que serve para a ideia de tchau, até logo, até mais, etc. Olá pessoal! Feito isso, vamos avançar que a gente tem mais alguns sinais para ver. Também é muito comum na nossa saudação a gente utilizar essas expressões para bom dia, boa tarde e boa noite. Para facilitar aqui, eu vou apresentar então o primeiro sinal, que é o sinal de bom, de bem, de boa e etc. A gente vai configurar a mão dominante em O, posicionar aqui na frente da nossa boca e a gente vai fazer um movimento, olha só, para frente e ao mesmo tempo abrindo a mão. Bom, esse sinal é o sinal de bom, de bem ou de boa. Então, sempre que precisar falar sobre uma dessas, ou utilizar essas 3 palavras na sua conversação, o sinal é o mesmo. Bom, e aqui a gente vai utilizar esse sinal de bom mais o sinal de dia, de tarde e de noite, para que a gente possa então construir essas expressões bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos lá. O primeiro sinal é bom dia. Olha, o sinal dia a gente faz com a mão configurada na letra D, posiciona a ponta do dedo indicador aqui na testa e faz um movimento aqui para frente. Bom dia. Essa é a expressão que a gente vai unir o sinal de bom mais o sinal dia para expressar a ideia de bom dia. Bom dia. Para boa tarde, a gente faz também o sinal de bem ou de bom. E logo em seguida, a gente faz então o sinal tarde. O sinal tarde a gente vai precisar então da mão não dominante configurada aqui na letra S, posicionada aqui à frente do corpo. E a gente faz um movimento com a mão desta forma, exatamente como a gente utilizou no sinal de olá. A gente faz então tocando a base aqui da mão direita, tocando na lateral da mão esquerda. Pronto. Então a gente faz boa tarde. Boa tarde. Existem algumas variantes, como por exemplo, boa tarde. Boa tarde. Aqui no Maranhão a gente costuma utilizar essa expressão boa tarde com uma mão de apoio aqui. Tudo bem? E por fim, o sinal de boa noite. A gente vai usar também a mão configurada em S, aqui à frente do corpo, mas a gente vai fazer com a mão agora curvada um contorno nessa mão esquerda. Noite.
boa noite. Boa noite. Existem algumas variantes, como por exemplo, boa noite. Aqui no Maranhão a gente utiliza boa noite. Ainda sobre as saudações, é comum a gente utilizar essa expressão aqui, tudo bem, quando a gente encontra a primeira vez ou no primeiro momento uma pessoa. Então a gente tende a perguntar, tudo bem? Como é que a gente faz esse sinal? A gente então vai fazer o mesmo sinal de bem, de bom ou de boa que a gente utilizou para a construção das expressões bom dia, boa tarde, boa noite, só que agora a gente vai unir a esse sinal, este sinal aqui, ó, que é o sinal para a ideia de positivo, de afirmativo, de legal, depende também um pouco do contexto, tá? A gente vai fazer então o sinal de bom, logo em seguida a gente então configura a mão aqui nesse sinal, que é o sinal de positivo. Bom, como nós temos o movimento para frente dessa mão fazendo o sinal de bom, quando a gente faz o movimento para frente, a gente então já configura a mão em positivo. De modo que o movimento de positivo, que também é um movimento para frente, ele vai se unir com o movimento que a gente faz de bom. Então a gente vai fazer basicamente isso aqui. Então, neste caso, a gente está perguntando, tudo bem? Com uma expressão facial de questionamento. Tudo bem? A resposta para esse questionamento pode ser exatamente o mesmo sinal. Tudo bem, porque é exatamente o que a gente vai dizer quando alguém pergunta, está tudo bem? A gente diz tudo bem. Ou então a gente confirma dizendo sim ou não, a depender do contexto. Neste caso aqui, a gente espera quase sempre que a resposta seja positiva, então é bem provável que a resposta seja tudo bem, com uma expressão facial afirmativa. Agora, a gente vai ver então os exemplos, ou um exemplo de como nós podemos combinar esses elementos para fazer a primeira parte da nossa apresentação pessoal. Neste exemplo, o que nós temos é o sinal de oi, um dos sinais, nós vimos três, a gente escolheu um, a gente então vai usar a expressão boa tarde, porque é bem provável que nesse contexto de encontro das duas pessoas, o turno é o vespertino, e por fim então a gente pergunta se está tudo bem. Vamos ver então o vídeo de como é que fica a sinalização de todas essas expressões. Agora, a gente vai avançar para a segunda parte da construção de nossa apresentação pessoal, em que nós temos então a apresentação do nosso nome pessoal. O nosso nome, que geralmente é um elemento essencial numa apresentação pessoal, quando a gente vai fazer qualquer que seja a apresentação em Libras ou não, a gente sempre diz o nosso nome, a gente vai utilizar então principalmente esses dois sinais aqui. O primeiro sinal é o sinal para a ideia de meu ou de minha. A gente configura a mão dessa forma e toca aqui o meio do peito. Não tem outro movimento, não tem nenhuma outra variação, é simplesmente tocando o peito e já é o sinal de meu ou de minha. Logo em seguida a gente vai fazer o sinal de nome. Esse sinal de nome a gente configura a mão dominante em 1, posiciona aqui na frente do corpo e faz o movimento para o mesmo lado do braço. Se tu estás sinalizando com o braço direito, então tu fazes o movimento para o lado direito. Se tu sinalizas com o lado esquerdo, então fazes o movimento para o lado esquerdo. É muito importante que a palma da mão esteja virada para frente. Esse é o sinal para a ideia de nome. Então, quando eu digo, eu estou dizendo meu nome, e aí, logo em seguida, você vai precisar soletrar o seu nome. É muito importante que você já tenha o domínio de pelo menos as letras do seu nome, do alfabeto manual, mas, claro, é muito importante que você saiba todas as letras do alfabeto manual, porque em algum momento você pode precisar para uma soletração. Nesse caso aqui, o exemplo do nome desta pessoa é Mel. É um nome bem curto para facilitar o nosso exemplo. Se houvesse a apresentação, então, desta pessoa, ela diria bem provavelmente desta forma. Só uma dica com relação à soletração manual é que a sua mão ela deve permanecer no mesmo lugar para a soletração do seu nome. Então, você não precisa fazer um movimento para frente ou fazer uma letra em cada espaço aqui. Você tente, ao máximo, permanecer com a sua mão exatamente no mesmo lugar para todas as letras. No caso aqui, a palavra Mel, que é o nome desta pessoa. Vamos avançar, que a gente tem agora uma segunda opção de nós nos apresentarmos em Libras, apresentando então uma característica muito forte da gente, que são os nossos nomes e também os nossos sinais pessoais em Libras. Aqui, quando nós formos apresentados à comunidade surda, é bem provável
que você, professor que já tem contato com o aluno surdo, tenha um sinal pessoal. Para quem ainda não tem, o sinal pessoal é exatamente o nosso nome em Libras, ou o nosso nome de batismo. Cada pessoa que tem contato com o surdo, geralmente o surdo tende a criar um sinal para nos identificar. É o nosso nome em Libras. Por exemplo, eu sou o professor Anderson e o meu sinal pessoal em Libras é configurado com a mão dominante em A, tocando aqui o queixo, faz um movimento então para a direita. Esse aqui é o meu sinal pessoal. Em qualquer lugar que a pessoa me conheça, ela não vai soletrar o meu nome aqui, Anderson. Ela vai simplesmente dizer Anderson, certo? Se você já tem um sinal pessoal, então você vai poder utilizar aqui. Se você não tem um sinal pessoal, não se preocupe, na hora certa o seu aluno ou a sua aluna surda vai criar um sinal para você, tudo bem? Para nós fazermos então essa frase, a gente vai utilizar o sinal de meu, que a gente acabou de aprender, e logo em seguida a gente vai fazer o sinal para a ideia de sinal. E a gente configura então a mão dominante em A e faz o movimento desta forma. Este é o sinal para a ideia de sinal. Então a gente vai fazer meu sinal e aí logo em seguida a gente faz o sinal se a gente já tiver. No caso aqui o sinal para Mel é um sinal fictício, porque a personagem é fictícia também, é feito então desta forma. Ela, se fosse se apresentar, diria... Ou seja, o meu sinal é este aqui. Então ela faz o sinal dela em Libras. Na sequência, o que a gente vai fazer é apresentar a nossa profissão e a nossa disciplina. Como esta aula ela é exclusiva para professores, então a nossa profissão aqui é professor. Por isso, então, a gente logo em seguida já está apresentando ou vai apresentar o sinal de uma disciplina. Se você é profissional da educação ou profissional de outra área e está assistindo essa aula, não se preocupe, você apenas não apresenta a disciplina porque você provavelmente não tem nenhuma disciplina. Mas você pode apresentar o sinal da sua profissão. No final deste vídeo, eu vou apresentar uma lista com várias profissões e também uma lista com várias disciplinas para que você possa combinar aqui. Para os professores, a lista das disciplinas vai ser importante para que você selecione a disciplina que você tem formação e que você ministra e deve utilizar na sua apresentação pessoal. Para quem é profissional de outra área, a lista das profissões vai ser exatamente para que você possa utilizar neste exato momento dizendo qual é a sua formação. Vamos lá? A gente vai precisar, então, para esta frase, do primeiro sinal, que é o sinal para eu. A gente configura, então, a mão dessa forma, não é a letra D, tá bom? A gente configura e chama de configuração de D fechado, e você aponta na sua direção. Pronto, este é o sinal para a ideia de eu. Eu. Logo em seguida, a gente faz o sinal da nossa profissão. No caso aqui, os professores vão utilizar esse sinal de professor. Configuração da mão dominante em P. Você posiciona aqui na frente e faz este movimento. No máximo 2 vezes é suficiente. Professor. Pronto. Logo em seguida, você diz então qual é a sua profissão. Neste exemplo, a gente vai utilizar então a profissão, a disciplina de língua portuguesa. A configuração de mão é essa aqui. Você vai posicionar e dobrar um pouco o seu dedo polegar para baixo, vai ficar basicamente dessa forma e você vai fazer este movimento aqui na frente do corpo. Este sinal é o sinal para a ideia de língua portuguesa, também de português e em alguns casos também para Portugal. Pronto. Este sinal é o sinal da disciplina língua portuguesa. Se nós fôssemos sinalizar essa frase, nós faremos exatamente desta forma. Se você for professor, por exemplo, de Libras, que é o meu caso, eu diria, eu sou professor de Libras. Se for de matemática, eu, professor de matemática, e assim sucessivamente. Para nós finalizarmos, estas são algumas expressões que nós podemos utilizar como despedidas na nossa apresentação pessoal. Então, você pode agradecer a depender do contexto, você pode simplesmente dar um tchau se for oportuno, ou também você pode utilizar essa expressão prazer em conhecer. Você circula a mão aberta aqui na frente do peito, esse sinal é o sinal para a ideia de prazer, de gostar, de satisfação. A gente faz esse sinal e logo em seguida faz o sinal de conhecer ou de conhecimento com a mão configurada em 4 e a gente toca a ponta do dedo indicador aqui no queixo. Conhecer. Prazer em conhecer. Você pode dizer também, por exemplo, prazer em conhecer você ou prazer em conhecer vocês, se for o caso de ter 2, 3 ou mais alunos surdos na sala de aula.
Agora, a gente vai ver então um exemplo de como nós podemos pegar essas informações e construir a nossa apresentação pessoal. Neste exemplo, o que nós temos é uma apresentação pessoal que qualquer professor pode utilizar de maneira muito simples e muito rápida. Primeiro, a gente tem então a saudação, a gente pode dizer oi, bom dia. Feito isso, então a gente apresenta as nossas características pessoais, que no caso aqui o nosso nome e também o nosso sinal pessoal, se for o caso da pessoa já ter sinal pessoal. Logo em seguida a gente diz que a gente é professor e apresenta a nossa disciplina. Por fim, a gente então diz, prazer em conhecer você, e então se despede dizendo até mais, se for o caso, naquele contexto de você precisar dizer isso. Se você estiver numa sala de aula e for seu primeiro dia de aula, o primeiro contato com aquele aluno surdo, talvez não seja necessário você dizer até mais. Mas, neste caso aqui, este é o modelo padrão para que a gente possa compreender como pegar essas informações e construir uma apresentação pessoal. Vamos ver num vídeo a sinalização deste exemplo, que é uma apresentação pessoal. Agora que você já assistiu o exemplo da apresentação pessoal, eu peço que você então faça como atividade, como um treino, exatamente esta apresentação pessoal, que é uma apresentação pessoal que você pode inclusive utilizar na sua escola quando você tiver o primeiro contato com seu aluno surdo. Nesse caso aqui, você vai saudar essa pessoa dizendo oi, tudo bem? E aí, logo em seguida, você vai dizer o seu nome. Aqui onde tem um espaço em branco, você então preenche com a soletração manual do seu nome. Se você já tiver um sinal pessoal, você diz assim, meu sinal é este. Se você não tem sinal, não tem problema, você pode simplesmente ignorar essa parte. Logo em seguida, você vai dizer que é professor, porque nós estamos num contexto de estudo de apresentação pessoal para profissionais da educação, especificamente professores, e aí você, neste espaço, vai dizer qual é a sua disciplina. Se é português, se é matemática, história, geografia, sociologia, qualquer que seja a disciplina, você coloque aqui. Logo em seguida, então, você diz que é uma satisfação, é um prazer ter conhecido aquele aluno surdo, e por isso, então, você vai se despedir, se for o caso no momento lá, você pode dizer até mais e etc. Mas aqui para a nossa atividade você vai precisar dizer até mais ou tchau, ou até logo e etc. Tá bom? Esse vídeo que você vai gravar com esta apresentação pessoal, você pode enviar para qualquer uma das minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do meu Instagram e também o endereço de e-mail para onde você pode enviar. Além disso, o número do meu WhatsApp profissional também estará disponível caso você, a qualquer momento que estiver assistindo esse vídeo, quiser enviar a sua apresentação pessoal para avaliação, sem compromisso. Tudo bem? Assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo até aqui. A gente se encontra sempre nas terças e sextas para estudar língua de sinais. Terça-feira, aqui no YouTube. Bom estudo a todos e até mais!